Vamos então aumentando o grau de complexidade dos circuitos com a questão 26.6. E nesse daqui nós temos um circuito no qual os instrumentos são ideais. Temos dois instrumentos, o amperímetro, que mede corrente, e o voltímetro, que mede voltagem, ou diferença de potencial. O amperímetro sempre deve ser ligado de tal maneira que a corrente a ser medida deve passar por dentro dele, ou seja, ele sempre é ligado em série com o circuito. E esta corrente aqui, ele diz para a gente que é igual a 1,25 amperes. Com isso, ele quer saber qual é a leitura do voltímetro e qual é a força eletromotriz da bateria. Esse 35 que aparece aqui é um resistor colocado no circuito. A bateria tem resistência interna desprezível. Ora, neste caso daqui, para fazer a análise do circuito, você deve proceder com um pouco mais de cuidado, levando em consideração todos os conceitos que nós já aprendemos até aqui. Observe que você sabe qual é o valor da resistência e sabe qual a corrente que atravessa essa resistência, ou seja, você tem como saber a diferença de potencial sobre este resistor. Então, a primeira coisa a fazer aqui é descobrir a diferença de potencial que está aqui. E a diferença de potencial sobre o resistor de 25 ohms, então, no resistor de 25 ohms, e é sempre bom que você escreva o que você está fazendo para que você não se perca durante a resolução. Se quiser dar nomes ou letras aos resistores, isso também ajuda. Nós temos que a diferença de potencial V é igual a R, que multiplica I. É a lei de Ohm. Então, o potencial V vai ser igual a R, que é igual a 25, que multiplica 1,25. Multiplicando 25 vezes 1,25, você vai encontrar que isso aqui é igual a 31,25 volts. Então, você encontrou a diferença de potencial que está no resistor de 25 ohms. Como o amperímetro é ideal, significa então que esta diferença de potencial ela está entre esses dois pontos aqui. Ou seja, o resistor de 15 ohms também está submetido à mesma diferença de potencial que o 25. Isto porque eles estão em paralelo, eles estão conectados ao mesmo ponto. Da mesma maneira, esse conjunto que está aqui embaixo, o 15 mais o 10, entre si eles estão em série, mas estão conectados ao mesmo ponto, ou seja, estão submetidos à mesma diferença de potencial. O 31,25 que existe aqui também e existe aqui também. Assim, logo na parte de baixo, a gente já tem uma conclusão importante, mesmo sem fazer conta. Observe que 15 mais 10 dá 25, ou seja, dá a mesma resistência que dá aqui. Como estão submetidos ao mesmo potencial e a mesma resistência é equivalente, então, na parte de baixo, nós teremos a mesma corrente que está subindo. Então, para cá, a corrente vai ter o mesmo valor, que é igual a 1,25 amperes. E aí, claro, numa prova aberta, escreva isso explicitamente para que o seu professor consiga corrigir muito claramente. Então, 1,25 amperes é o valor aqui. Ficou apertado, mas deu para escrever. Bom, queremos saber então agora qual vai ser a corrente que vai estar atravessando o resistor de 15 ohms. Então, no resistor de 15 ohms, nós queremos saber qual vai ser a corrente que atravessa ele. Ora, se nós sabemos que neste resistor a diferença de potencial é a mesma diferença de potencial anterior, que é igual a 31,25 volts, pois estão em paralelo, nós podemos então encontrar a corrente que atravessa esse resistor. Bugou aqui, e eu não vou editar. A corrente vai ser igual a diferença de potencial V dividido pelo valor da resistência R. Ou seja, vai ser igual a 31,25 dividido por 15. 31,25 dividido por 15, você vai encontrar que isso aqui vai dar aproximadamente 2,1 amperes. Então, é 2,1 amperes aproximadamente aqui. Bom, prosseguindo então com a nossa conta, ele não quer saber qual é a corrente que está atravessando aqui. Ele quer saber qual é a diferença de potencial no voltímetro. Observe que se eu sei quem é a corrente que está passando na parte de cima, sei quem é a corrente que está passando aqui, a corrente no resistor de 15 ohms,
Então, eu sei quem vai ser a corrente total do circuito, porque a corrente total do circuito vai ser a soma dessas correntes que estão aqui, ou seja, 1,25 mais 1,25 mais a corrente no resistor de 15 que está passando aqui. Vamos dar nomes a estas correntes para poder ficar mais fácil. I1, aqui eu vou chamar de I2 e aqui eu vou chamar de I3. Pronto. I1 somado com I2 somado com I3 vai chegar neste ponto aqui, neste nó, e consequentemente vai passar pelo resistor de 45 ohms, ou seja, isso aqui vai ser a corrente total. Então, analisando o resistor de 45 ohms, a gente consegue obter a corrente total que passa por ele. Então, eu preciso de espaço aqui. No resistor de 45 ohms, nós temos que a corrente que passa por ele, que é a corrente total, é igual à corrente I1 somado com a corrente I2 somado com a corrente I3. Ou seja, somar os três valores que nós obtivemos aqui. E somando 1,25 mais 1,25, vamos encontrar então 2,5. 2,5 somado com 2,1 vai dar 4,6. Então, a corrente total do circuito vai ser aproximadamente aqui 4,6 amperes. Bom, se eu sei a corrente que passa por ele e sei qual é a resistência que passa por ele, fica fácil encontrar qual é a diferença de potencial. Basta que a gente aplique a lei de Ohm. Então, a diferença de potencial V é igual a R multiplicado por I. Então, como a resistência R é igual a 45 e a corrente é igual a 4,6, multiplicando 45 vezes 4,6, vamos encontrar que isso vai dar aproximadamente, e neste caso eu não fiz a conta, e eu vou fazer na calculadora, 45 vezes 4,6. Na prova você não pode fazer isso, mas aqui eu posso, isso vai dar 207. Então, 207 volts é a diferença de potencial existente sobre o resistor de 45 ohms. Assim, nós concluímos que a diferença de potencial que existe aqui, portanto, é a indicação do voltímetro, tem que ser igual a 207 volts. Bom, com isso nós respondemos a letra A, qual é a leitura do voltímetro. E observe que a gente precisou seguir uma certa sequência para encontrar a resposta. É um certo algoritmozinho, um raciocínio de resolução, que é padrão nestes casos de problemas que você requer a análise de cada elemento do circuito. Você precisa se acostumar com isso, porque isso vai ser necessário em circuitos mais complexos. Esse aqui ainda não é o mais complexo. Letra B. Qual é a força eletromotriz da bateria? Ora, a força eletromotriz da bateria, eu sei qual é a corrente total do circuito, sei qual é a diferença de potencial que existe aqui, 207 volts, sei que a diferença de potencial que existe daqui para aqui é igual a 31,25 volts. Então, é o que existe daqui para aqui, aqui 207. E eu tenho como saber a diferença de potencial que existe aqui, no resistor de 35 ohms. A diferença de potencial que existe no resistor de 35 vai ser igual à corrente total multiplicado por 35. Então, a diferença de potencial no resistor aqui vai ser 35 multiplicado pela corrente total, que é igual a 4,6. Multiplicando, então, 35 vezes 4,6, vai dar 161. Então, quer dizer que a voltagem, a diferença de potencial que existe aqui, é 161 volts. A força eletromotriz da fonte deve ser igual à soma de todas as forças eletromotrizes ao longo do circuito. Então, entre este ponto e este ponto, a diferença de potencial é igual a 31,25 volts. Entre este ponto e este ponto, é 207. E entre este ponto e a bateria, é igual a 161. E, num caso desse, a diferença de potencial tem que ser igual à soma das diferenças de potenciais, ou seja, 161 mais 35 mais 207. Assim, para responder a letra B, o primeiro passo consiste em encontrar a diferença de potencial no resistor de 35 ohms. E aí, se você quiser fazer organizado, você tem que primeiro fazer no resistor de 35 ohms
a diferença de potencial V é igual a 35 que multiplica 4,6. Isso aqui é igual a 161 volts. Repetir a conta que nós tivemos lá. Logo, a força eletromotriz E tem que ser igual a 161 somado, deixa eu voltar lá que eu esqueci os valores, 31,25 mais 207. 31,25 mais 207. Isso aqui, então, vai ser igual a, somando todos os valores aí, 161 somado com 31,25 somado com 207. Isso dá 399,25 aqui na minha aproximação. Vou aproximar para 399,3. 399,3, então, é a força eletromotriz daquela bateria. E com isso nós chegamos ao final da resolução desta questão. Se você fez outras aproximações, provavelmente você vai encontrar um valor muito próximo disso, já que eu fiz algumas aproximações aqui e no final trabalhei com apenas uma casa decimal. E pronto, vamos então à próxima, a mais uma questão. E observe como a gente está aos poucos aumentando o grau de complexidade até a gente chegar em leis de Kirchhoff, analisando circuitos que têm mais de uma fonte.